Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos início aos trabalhos da 17ª e última noite do Congresso Internacional Um Tribunal para a América Latina e o Caribe, que irá tratar dos temas Política Nacional de Recursos Sólidos, Tutela Penal do Meio Ambiente, Fundamentos Políticos da Proteção Ambiental, com os nossos convidados que vão compor a mesa. Excelentíssimo senhor professor Dr. José Eduardo Ismael Lute, que é procurador de Justiça, foi promotor de Justiça do Meio Ambiente em São Paulo, do Centro de Apoio, e tem uma dedicação bastante importante ao meio ambiente, já de muitos anos. Também o Dr. Nelson Roberto Bugalho, que é mestre em Direito Penal pela UEM de Maringá, promotor de Justiça em São Paulo, foi vice-presidente da CETESB, é professor de Direito Penal e Direito Ambiental, e no momento é também prefeito municipal de Presidente Prudente. Dr. Gilson Sidney Amâncio de Souza, mestre pela UEM de Maringá, com pós-graduação também em Direito do Ambiente, é professor da Universidade Unoeste de Presidente Prudente e também é professor convidado na pós-graduação da UEL de Londrina. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça do Mato Grosso, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, também líder do grupo de pesquisa Tutela Penal dos Bens Jurídicos e Difusos e coordenador também do curso Direito Penal da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Nós teremos também a participação, ou pelo menos, já está aqui o nosso querido amigo lá de Honduras, Francisco Dário Lobo Lara, que também fará a participação conosco hoje. Eu gostaria de apresentar, o Dr. Francisco Lara esteve ontem conosco também no evento, mas por problemas técnicos, infelizmente, não conseguiu terminar sua palestra. Dr. Francisco Dário Lobo Lara é presidente da Corte Centro-Americana de Justiça, foi, por 2 períodos, foi diplomata, embaixador, representante de Honduras na ONU, participou das deliberações do Conselho de Segurança da ONU, entre os conflitos da Inglaterra e Argentina, momento difícil aqui dos nossos irmãos argentinos, pelas Malvinas, é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, é doutor em Direito pela Universidade de Estudos Dom Camerino, na Itália, também foi advogado e notário, dedica a sua vida ao exercício profissional. O doutor Lute, José Eduardo Ismael Lute, fará a sua conferência inicial. Doutor Lute, com a palavra. Então, retomando os trabalhos, eu agradeço o honroso convite, na participação num evento tão grandioso como esse, e não dá para nós falarmos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especificamente sobre logística reversa, se não fizermos um breve retrospecto do que vem acontecendo, especialmente nesse último ano, nesse ano em que o mundo está atravessando grandes dificuldades por conta da pandemia do Covid-19, muita coisa aconteceu em termos de consciência ambiental, socioambiental, mais especificamente, uma conscientização muito grande em termos mundial, no sentido de que há uma necessidade urgente de buscarmos pela sustentabilidade socioambiental, sob pena de nós sermos atropelados por uma situação muito mais grave que essa, especialmente em relação às mudanças climáticas. Hoje em dia não é possível mais nenhuma empresa, nenhuma
uma pessoa que pretenda se inserir no mercado consumidor mundial e mesmo local, ou qualquer outro país que pretenda atrair investimentos estrangeiros, se não pensarmos e agirmos nos termos da sustentabilidade e do respeito às questões sociais, né? A gente vê nos últimos meses uma grande pressão mundial para que o Brasil volte a cuidar mais ativamente das suas florestas, mas não é só isso, né? Hoje, só as questões amazônicas estão em pauta, mas, do modo geral, os grandes grupos de investimentos já estão buscando investimentos somente em empresas que tenham um respeito e uma participação ética socioambiental, né? Nesse contexto, nós podemos fazer um apanhado aí dos últimos 10 anos, que esse ano a Política Nacional, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 10 anos. E nesses 10 anos, nós vimos uma sucessão de jogo de empurra, no sentido de que os grandes responsáveis pelo cumprimento da legislação estão se furtando a cumprir as suas obrigações, né? E aí eu falo, do modo geral, especialmente no que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, na medida em que o consumidor, e aí eu falo de nós, os brasileiros, ainda estamos muito longe de uma conscientização no sentido de não só agir para reduzir o consumo, né, como também para exigir, não só do poder público, mas do setor privado, que se adeque às exigências ambientais. Nesses 10 anos, nós tivemos avanços, evidentemente que tivemos avanços na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas o mundo está girando muito rápido, né? O Brasil não está podendo mais perder tempo com discussões, né? Nós vimos recentemente, recebemos aí um novo marco do saneamento básico, né? No sentido e que envolve o saneamento básico, está inserido aí a gestão de resíduos sólidos no saneamento básico. Nós vimos algumas modificações importantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos, especialmente no que diz respeito à prorrogação do prazo para que os municípios passem a destinar só rejeitos, né, dos resíduos sólidos para os aterros sanitários. Na verdade, é uma forma de incentivar aos gestores municipais de não cumprir a legislação. Então, isso reflete diretamente na consciência da sociedade e, especialmente, do setor empresarial. Já entrando na questão da logística reversa, que vem a ser um dos maiores pilares da política nacional de resíduos sólidos, na medida em que a logística reversa ela pretende retirar, diminuir o consumo de recursos naturais, fazendo que tanto os produtos como as embalagens pós-consumo voltem à cadeia industrial, voltem a ser utilizados como matéria-prima, se não for possível a sua reutilização, especialmente no que diz respeito às embalagens em geral, né? Nós temos grandes sucessos de logística reversa, especialmente a logística reversa de embalagens de agrotóxico, de pilhas e baterias,
e também a logística reversa de pneus, que já está num patamar bastante avançado. Mas a logística reversa que mais chama atenção pelo seu sucesso é a de embalagens de alumínio, né, as latinhas de alumínio. E tirando a de pneus, esses três setores da logística reversa, baterias, embalagem de agrotóxico e especialmente a de alumínio, elas tiveram um sucesso já anterior mesmo à legislação da Política Nacional, que é de 2010. Né? Elas foram implementadas em função de resoluções do CONAMA, em razão da necessidade mais premente de nós avançarmos com esse tipo de gestão de resíduos. As latinhas e as baterias, latinhas de alumínio, elas tiveram sucesso em função do valor agregado que tem no material. No caso das baterias, vem a ser o chumbo, né? E o alumínio, pelo custo da produção de uma latinha ou uma embalagem de alumínio nova. O uso de muita energia elétrica levou, então, a que o alumínio, as embalagens de alumínio, tivessem o sucesso que hoje tem. Muito bem. Mas o mais importante é que nós estamos trabalhando já há 10 anos num patamar de reciclagem de embalagens em geral, em torno de 3% a 5%. E o país não consegue avançar nesses índices. Né? 10 anos é tempo mais do que suficiente para entendermos e aceitarmos que o sistema adotado hoje tem alguma falha. Né? Isso não significa que eu estou propondo alteração legislativa. Eu acho que a legislação hoje existente, ela é suficientemente clara, desde que o poder público, que tem uma grande responsabilidade nessa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, no sentido de fazer e implementar os planos de gestão de resíduos sólidos. Né? Eu digo o poder público, mas especificamente os municípios. Né? Os municípios têm um papel fundamental nesse sistema. O problema é que nós temos um país de dimensões continentais, onde 80% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes. Isso reflete diretamente na capacidade financeira e econômica do município. E reflete também na sua estruturação administrativa. Nesses municípios, dificilmente vamos encontrar conselhos de meio ambiente, dificilmente vamos encontrar pessoal capacitado para conduzir a elaboração de um plano de logística, um plano de gestão integrada de resíduos sólidos municipais. Mais do que isso, não só não tem a estruturação, como o município não tem condições de fazer a contratação de empresas especializadas para que o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos traga expressamente, defina expressamente as responsabilidades de cada um dos atores dentro daquele limite de território. E isso vem refletindo no desenvolvimento da logística reversa. Então, hoje nós temos, como eu disse, um índice muito baixo de reciclagem de embalagens em geral. E as embalagens em geral, elas ocupam cerca de 35% a 40% de todo o resíduo produzido, em média, de todo o resíduo produzido no município. Nós temos aí em torno de 40% a 50% de material orgânico nos resíduos dos municípios. Então, a logística reversa de embalagem e os sistemas de aproveitamento dos resíduos orgânicos em compostagem são dois pontos fundamentais para que
o país possa desenvolver, de fato, uma gestão racional dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, eles têm valor econômico, eles agregam aí, a lei exige a integração no sistema, a integração social dos catadores de material reciclado, e esse grupo que chamamos de catadores, ele vem crescendo muito em razão da crise econômica que vivemos. No entanto, o setor empresarial vem negligenciando a participação dos catadores no sistema de logística reversa. E o que é pior disso é que os acordos setoriais de logística reversa, que são feitos, celebrados com o Ministério do Meio Ambiente, ele não vem recebendo do Poder Público Federal a importância, né, que seria desejável no sentido de obrigar o setor empresarial de estruturar um sistema minimamente adequado. Nós vemos aí uma judicialização muito grande das questões de logística reversa, né, iniciando aqui pelo estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Por que essa judicialização? Exatamente pelo descumprimento das regras mínimas estabelecidas na legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Enfim, nós vivemos aqui um momento certamente bastante delicado em termos sociais e em termos econômicos, mas não podemos deixar ou flexibilizar essas regras da logística reversa e da gestão de resíduos sólidos no Brasil por conta disso, mesmo porque nós estamos há 10 anos trabalhando com a lei já em vigência e ainda não temos cerca de 40% a 50% dos municípios sequer têm os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos ou planos de saneamento básico. Precisamos avançar muito nesse sentido, mas é possível, dentro das limitações financeiras dos estados e dos municípios, que ainda a gente consiga avançar nesses próximos 2 anos, desde que os próximos prefeitos assumirem aí as suas cadeiras a partir do ano que vem, tenham esse compromisso socioambiental que hoje está permeando todas as discussões econômicas, não só do país, mas internacionalmente. Enfim, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de trazer a todos, né? E fico à disposição para o final, para um debate ou perguntas. Obrigado. Dr. Lutz, parabéns pela sua explanação sintética, objetiva, dando bem o colorido desse problema dos resíduos sólidos, que seria um assunto para a gente conversar muito, né? Talvez numa nova oportunidade a gente tenha condições de debater muito esse assunto, que é muito importante, é um dos assuntos mais importantes, né? Dr. Gilson Sidney Amâncio de Souza, está com a palavra para a sua exposição. Boa noite a todos. Eu registro inicialmente aqui a extrema honra de que sou tomado em razão deste convite para participar desse evento tão importante, de tamanha abrangência como é este Congresso Internacional denominado Um Tribunal para a América Latina e o Caribe, especialmente em razão do tema abordado. Sinto-me extremamente honrado por fazer parte deste hall de conferencistas altamente qualificados
Não sei, evidentemente, se tenho méritos para estar entre eles, mas isso não diminui o meu prazer e a minha honra de aqui estar. O tema é extremamente pertinente, né, quando se pensa numa interação latina e caribenha, porque nenhum bem jurídico ou valor hoje talvez tenha maior transnacionalidade do que o bem jurídico, do que a questão ambiental. O ambiente, assim como as suas lesões, como os ataques ao ambiente, evidentemente não respeitam fronteiras físicas, não se limitam pela sua própria natureza aos territórios individuais de cada estado. A emissão de poluentes no ar de um país, evidentemente, não se detém quando atinge a fronteira com o país vizinho. A degradação ambiental de um rio, evidentemente, não se contém quando chega nos limites do território do agente poluidor e assim por diante. Portanto, é um tema extremamente importante, de relevância transnacional, e parabenizo, portanto, a organização pela escolha desse tema para a nossa discussão de hoje. Bem, a primeira indagação, vou tentar aqui expor a minha posição em palavras objetivas e num curto tempo, mas a primeira indagação que se apresenta quando nos ocupamos de comentar a proteção do meio ambiente por meio de normas legais é a respeito de que normas seriam necessárias, que natureza de normas legais seriam necessárias. Se é ou não necessário a utilização do direito penal e, por via de consequência, do processo penal para a proteção do meio ambiente, né? Ou se bastaria o recurso a normas menos gravosas, especialmente aquelas de direito administrativo, para sancionar as agressões a esse bem jurídico, meio ambiente. Muito bem. Para responder a essa indagação, né, é preciso, ainda que de forma rápida e perfunctória, já que certamente o professor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, que vai falar depois, vai abordar esse assunto com muito mais propriedade, evidentemente. Eu não me arriscaria, não ousaria a ingressar nessa seara, mas é necessário fazer uma breve análise do que seria, né, o bem jurídico meio ambiente, o bem jurídico ambiente. E para isso, né, a gente precisa buscar a ideia do que seja o bem jurídico, né, e relembrar que antes de ser bem jurídico, o bem ele está na categoria pré-normativa. O bem jurídico ele não é criado pelo direito. O direito o encontra e o recolhe e o coloca sob a sua proteção, tornando-o, então, um bem jurídico, né? Portanto, antes de ser bem jurídico, o valor social posto sob a tutela do direito, ele recebe uma apreciação axiológica. É um bem da vida colocado sob apreciação axiológica e sendo valorado positivamente, sendo considerado, como lembra bem Klaus Roxin, imprescindível para as relações sociais, ele é, então, elevado à categoria de bem jurídico.
E como é que o legislador faz isso? Ele faz em graduações, o legislador gradua a proteção jurídica desses bens, de acordo em graus de tutela, né? De acordo com 2 parâmetros bem identificáveis. O primeiro é a maior ou menor relevância desse bem jurídico, e o segundo é a maior ou menor gravidade do ataque a esse bem jurídico. Se menores esses graus, se menores esses fatores, ou seja, a importância do bem jurídico ou a gravidade do ataque, bastam normas menos gravosas, bastam normas menos severas, dado o caráter de última ratio do direito penal, dadas as consequências drásticas do processo penal. Quando, entretanto, a gravidade das agressões ou a magnitude dos bens jurídicos, quando os bens jurídicos se apresentam, quando o bem se apresenta de grande relevância social, de grande importância para a convivência das relações sociais, a sociedade não pode prescindir da tutela do direito penal e, via de consequência, dos mecanismos postos à disposição pelo processo penal. Né? E, sendo assim, é preciso saber se o meio ambiente é um valor social suscetível de ser posto sob a tutela do direito e, especialmente, sob a tutela do direito penal. Né? E parece que hoje, né, é intuitivo, embora as sociedades não tivessem muita preocupação com esse bem jurídico ambiente até a Revolução Industrial. Com o advento da Revolução Industrial, no século XIX, na Inglaterra, e se espraiando essa Revolução Industrial já na segunda metade do século XX, pela Europa, Estados Unidos e Ásia, e seguida depois pela chamada Revolução Tecnológica, com tudo isso, né, isso tudo não veio desacompanhado. Infelizmente, esse admirável mundo novo veio acompanhado de sérias agressões ao bem ambiente, né? De tal forma que, na atual quadra histórica da humanidade, a proteção do ambiente pelas normas jurídicas é algo intuitivo, é algo que ninguém questiona, né? Por quê? Porque essas maravilhas advindas das revoluções industrial e tecnológica, principalmente porque estão sendo usados com certa irresponsabilidade, com imediatismo, né? Acabaram trazendo também perigos para a saúde, agressões à natureza, causados, às vezes, pelos resíduos lançados às águas, pelas indústrias poluentes, às vezes pelo processo de urbanização descontrolada, produtora de resíduos, e passando, evidentemente, pela emissão de dióxido de carbono diariamente por centenas de milhares de veículos automotores e derrubadas de árvores, né? Às vezes é aterrador a gente saber que em 100 anos de início da intervenção humana restam apenas 10% da nossa Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, essa rápida evolução acabou tornando imprescindível a proteção jurídico-penal do ambiente. E essa devastação, essa agressão, ela não é muito vinculada a posições ideológicas. Tanto capitalistas quanto socialistas agridem igualmente o meio ambiente.
Então, essa redução da biodiversidade, essa degradação ambiental, isso tem causado em todas as sociedades, no mundo todo, né, uma sensação de necessidade de punição criminal dos ataques ao ambiente, né? Então, o Constituinte de 88, nessa esteira de preocupação, ele estabeleceu no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil um comando de criminalização, um mandato expresso de criminalização, dizendo que o legislador puniria criminalmente, estabeleceria a responsabilização criminal das agressões ao meio ambiente. Portanto, é uma verdadeira ordem do Constituinte para que o legislador criasse crimes ambientais. Daí fica superada qualquer questão sobre a necessidade de intervenção do direito penal e do processo penal para a tutela do meio ambiente em nosso ordenamento jurídico constitucional. Entretanto, é necessário que se faça uma ressalva, né? A forma primária de combate às infrações ambientais ainda deve ser o direito administrativo. Nós não podemos, em nome da tutela pelo direito penal desse bem difuso que é o ambiente, merecedor, evidentemente, da tutela penal e dos mecanismos do processo penal, nós não podemos esquecer o caráter fragmentário do direito penal. E esse caráter fragmentário e de última ratio do direito penal recomenda que a sanção às infrações ambientais, primeiro, sejam as sanções de ordem administrativa e as penas criminais sejam reservadas, evidentemente, às lesões mais intensas, àqueles bens jurídicos mais relevantes relacionados à tutela do meio ambiente. Nós temos uma lei, a Lei 9.605, de 98. E qual a maior crítica que se faz a essa lei? A primeira crítica que se faz a essa lei é a própria existência da lei. Ora, a existência de uma lei esparsa tratando da tutela do ambiente, tipificando crimes ambientais de forma esparsa numa legislação especial, tira um pouco o foco da sociedade e dos juristas dos crimes ambientais. O fato de deixar ao âmbito de uma lei extravagante a definição de crimes ambientais e os mecanismos de processo contra os infratores deixa um pouco de lado. O certo seria, mais eficaz seria, e o Brasil, o Estado brasileiro, demonstraria uma maior disposição de combate aos crimes ambientais se as infrações penais ambientais e as regras processuais pertinentes, especialmente aquelas medidas cautelares pertinentes no âmbito do processo penal para os crimes ambientais, se fossem tipificadas, se integrassem o Código Penal e o Código de Processo Penal, e fossem tipificadas, como ocorre, por exemplo, na Alemanha, na Espanha, e para citar países mais próximos aqui, já que estamos falando de América Latina, como ocorre, por exemplo, na Colômbia e no Peru. É importante, não é mera colocação tópica e não é mera questão semântica, que os crimes ambientais e o seu processo sejam tratados na legislação codificada, porque isso demonstraria a seriedade do país no tratamento dessas questões. Os crimes ambientais, eles têm a sua peculiaridade, por quê?
porque em razão mesmo da própria natureza do bem jurídico meio ambiente, né, a natureza difusa do meio do bem jurídico ambiente, e a forma dos meios pelos quais se exteriorizam as condutas agressoras desse meio ambiente, é muito comum que os tipos penais, tipificadores, os tipos penais definidores dos crimes ambientais se apresentem sob a forma do que a doutrina denomina de delitos de cumulação. Essa expressão delitos de cumulação se deve ao alemão Lothar Kuhlen, justamente quando estudava o crime do artigo 342 do Código Penal alemão, que tipifica a poluição de águas. E ele cunhou essa classificação delitos de cumulação para defender a tipificação desses crimes, para defender que era necessário defender esses crimes diante de argumentos contrários que diziam que são pequenas lesões, né, amparados nas ideias da teoria da insignificância, da teoria da bagatela, diziam que eram ofensas muito pequenas, insignificantes para receber tipificação criminal. E essa formulação, delitos de cumulação, leva à ideia seguinte: embora isoladamente cada conduta ela possa ser por si mesma insignificante para a lesão do bem jurídico, se cumuladas repetidas vezes, ela acaba representando um efetivo perigo ou uma efetiva lesão para o bem jurídico. Então, por exemplo, se o sujeito que tem uma única ararinha ou um único sabiá preso numa gaiola, realizando lá o tipo do artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais, obviamente, só com esse ato, ele não está lesando o bem jurídico meio ambiente. Entretanto, se todos nós, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, todos nós fizéssemos o mesmo, cada qual tendo a sua ave silvestre presa em gaiola, é óbvio que nós estaríamos criando um dano ambiental efetivo. Né? É aquele argumento, what if everybody did it? Ou seja, o que seria se todo mundo fizesse a mesma coisa? Né? Se você lança por uma única vez alguns poucos litros de resíduo industrial num grande rio, né? Conduta que está lá tipificada no artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais, esse ato não vai poluir o ecossistema. São alguns poucos litros de um grande rio. Mas se todo mundo fizesse a mesma coisa, o dano ambiental se concretizaria. Daí a necessidade, né, de punir essas pequenas condutas com uma forma de antecipação da proteção do bem Doutor Gilson. Político. Pois não. Doutor Gilson, só para lembrar, mais um minuto. Sim, estou concluindo aqui. Tá. Então, colocado isso e essas peculiaridades do crime ambiental, nós defendemos que haja a necessidade de uma codificação, de uma lei de tutela criminal ambiental codificada, e mais, que se criem mecanismos processuais, no âmbito do processo penal, mecanismos de tutela cautelar, como há, por exemplo, nos crimes de trânsito, a possibilidade do juiz suspender preventivamente a permissão de habilitação. É preciso que se criem, no campo também do processo penal, de tutela dos crimes ambientais, medidas de natureza, inclusive cautelar, para a proteção antecipada do bem jurídico meio ambiente, que nos é tão caro. Eu agradeço o tempo que me foi dado e peço escusa se extrapolei aí os limites temporais que me eram destinados. Não, de forma alguma, doutor Gil, seria um prazer grande ouvi-lo por muito mais tempo, porque a sua categoria de professor de direito penal é reconhecida no Oeste Paulista e, por mim, conhecida já há várias décadas. Né? Obrigado. E
E o doutor Antônio Sérgio, agora, Cordeiro Piedade, da Universidade Federal de Mato Grosso e do Ministério Público de Mato Grosso, falará de assunto correlato ao que o doutor Gil estava dizendo, a tutela penal do meio ambiente, e que poderá complementar aí muitas coisas que o doutor Gilson gostaria de falar e tenho certeza que falaria se tivesse mais tempo. Mas, diante do número elevado de pessoas a falar, então, infelizmente, o tempo é mais escasso. Doutor Antônio Sérgio, com a palavra. Bom, boa noite a todos. É uma alegria e uma honra participar de um evento desta magnitude, com conferencistas que têm uma biografia e uma trajetória importante no Ministério Público Brasileiro e também na academia. Então, eu agradeço sobremaneira o convite que me foi feito pelo Instituto Paranaense de Direito Processual e ao professor Walter Folleto Santin, meu dileto amigo, ao desembargador Fagundes da Cunha. E é importante nós refletirmos a respeito das plataformas e desse momento de pandemia em que vive o mundo. E nós estamos distantes, porém estamos próximos. Então eu saúdo aos colegas, o José Eduardo Ismael Lute, ao Gilson Amâncio de Souza, ao Nelson Bugalho, ao Francisco Lara. Enfim, é uma alegria muito grande participar de um evento do Instituto Paranaense de Direito Processual. Até porque eu sou egresso da Universidade Estadual de Londrina. Minha graduação foi na UEL. Meus amigos, o tema colocado, o Dr. Gilson trouxe com muita propriedade, com muita densidade teórica, uma análise muito relevante acerca da proteção do bem jurídico meio ambiente. Eu acho que nós temos alguns pontos de partida importantes. Primeiro, nós partimos de um paradigma axiológico de sustentabilidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E quando nós falamos em proteção deste bem jurídico tão caro à sociedade, tão caro ao mundo, nós devemos contextualizar de que nós vivemos em um mundo globalizado, em uma sociedade de risco, como bem preleciona o teórico Ulrich Beck e Zygmunt Bauman, dentre outros. Então é importante nós termos uma compreensão de que aquele modelo de direito penal, de processo penal, de um direito penal dos bens jurídicos clássicos, artesanal, de Mévio, Tício, Sinfrônio, nós migramos para uma criminalidade transnacional. E muitas vezes esta criminalidade ambiental organizada. Então acho que esse é o grande ponto. Em matéria penal, é importante dizer que nós partimos do livro 5º das Ordenações Filipinas, que foi o primeiro diploma penal que vigorou no Brasil. Tivemos o Código do Império de 1830, o Código da República de 1890, a consolidação das leis penais em 32, depois do Código de 40, uma alteração na parte geral de 84, e é importante dizer que o Constituinte de 88 ele fez uma opção política pela rigidez ambiental, ou seja, por esse paradigma axiológico da sustentabilidade e da necessidade da preservação do meio ambiente. E o grande ponto é que nós temos uma legislação penal extravagante, esparsa, e nós precisamos compreender o direito penal na perspectiva do direito penal e das funções ou dos modelos de Estado. O modelo de Estado está atrelado ao modelo de direito penal. Esse arsenal punitivo do Estado, esse direito penal que muitas vezes é utilizado de forma irracional, com uma simbologia penal, com um expansionismo, conforme preconiza Jesus Maria Silva Sanches, nesse direito penal de emergência, como diz Sérgio Mossia, um italiano, é importante nós dotarmos o sistema de racionalidade, ou seja, e mais do que isso, dotarmos o sistema de segurança jurídica. Então, em matéria ambiental,
eu acho que o primeiro ponto, a primeira constatação, é que nós temos uma opção clara do legislador constituinte em 88, da proteção do meio ambiente. O direito penal, ele é a última ratio. Nós trabalhamos na perspectiva do direito penal da intervenção mínima, a subsidiariedade e a fragmentariedade. Então, o direito penal, ele precisa ter clareza dos seus limites de incidência. Em um Estado democrático de direito, é importante nós termos a clareza de qual é o papel do direito penal. É importante o contraponto a uma visão simbólica e irracional do direito penal. Quando nós compreendemos o direito penal como aquele mecanismo de controle hábil a debelar, a solucionar, a equacionar todas as questões emergentes de uma sociedade complexa, de uma sociedade globalizada como a que nós vivemos e estamos inseridos, nós com certeza desaguaremos em algo complicado. O direito penal, ele acaba lidando com o fracasso. E é importante nós termos a clareza de que nós temos algumas questões derivadas da proteção ambiental ou do ataque ao meio ambiente. Questões de grilagem, questões relacionadas à corrupção e à questão ambiental. Então, isso exige, primeiro, uma mudança de um modelo mental, uma mudança cultural nas questões mais elementares, mais comezinhas das relações sociais. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E a partir daí a compreensão de que nós precisamos, primeiro, de uma política pública clara de preservação ambiental. Todos os poderes de Estado precisam estar sintonizados e ter a compreensão da relevância e da importância da preservação ambiental. E é interessante que nós temos uma ânsia, muitas vezes, de uma proliferação de tipos penais, e muitas vezes tipos penais que violam o próprio princípio da legalidade na vertente da determinação taxativa. Tipos penais vagos, lacunosos, imprecisos, demasiadamente abertos, porosos. E esse é o grande problema. Quando nós falamos em ciência penal, é importante a compreensão, primeiro, da política criminal, ou seja, a maneira de agir do Estado em matéria penal. Depois, a dogmática, que é o núcleo de garantia. E mais do que isso, da criminologia, que busca a origem, a essência do fato delituoso. Então, esse é o grande ponto. Em matéria de proteção ambiental, o Dr. Gilson trouxe algumas questões importantes e alguns eixos temáticos que merecem a nossa análise. O nosso objetivo aqui não é trazer respostas, é nós termos a clareza de que nós precisamos de uma compreensão da necessidade da proteção ao meio ambiente. O problema é extremamente complexo. Então, mais do que respostas, é trazer uma reflexão. Primeiro, a codificação. Nós precisamos dotar a produção legislativa nesse país de racionalidade. Nós temos no parlamento em andamento o antigo PLS 156, que hoje é o PL 8045, que encontra-se na Câmara, que traz um novo Código de Processo Penal. E ele encontra-se em tramitação no Congresso Nacional há mais de uma década. Nós precisamos de codificação no direito penal. Nós temos uma parte especial da década de 40. Década de 40 não se falava do fenômeno da necessidade dessa proteção ao meio ambiente. E nós temos uma legislação extravagante. Então nós precisamos, primeiro, dotar esse sistema de produção legislativa em matéria penal, em matéria processual penal, de racionalidade. Esse é o grande papel do parlamento, do legislador. Com relação ao executivo, uma clareza de uma política ambiental em sintonia entre a União, os estados e os municípios. E o Poder Judiciário, no seu papel de assegurar ou de dotar o sistema de efetividade e, mais do que isso, dotar o sistema de segurança jurídica.
Eu acho que esse é o primeiro eixo, que é a codificação. A nossa legislação, ela fala em criminalização ou responsabilidade penal da pessoa jurídica. Esse é um problema também complexo que dá ensejo a um grande debate na doutrina e na jurisprudência. Um outro eixo seria a punição dos tipos penais de perigo abstrato. E, paralelo a isso, o desrespeito ou não ao denominado princípio da legalidade na vertente da determinação taxativa. Eu acho que esse é o grande ponto. E, como já foi dito, os tipos penais ambientais seriam tipos penais por acumulação ou cumulação. Ou seja, uma conduta isoladamente, ela não tem repercussão, mas o somatório dessas condutas acaba trazendo relevância penal, consequência jurídica, e eu acho que esse é o grande ponto do direito penal com relação à tutela penal do meio ambiente. Mas mais do que isso, os mecanismos de controle, os mecanismos informais e formais de controle, precisam ter a clareza de que o direito penal, isoladamente, não vai ter a capacidade de atender a toda essa demanda. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade, precisamos da responsabilização na seara administrativa, dentre outras, e o direito penal como esse soldado de reserva. Um outro ponto, quando se fala em matéria ambiental, é exatamente o princípio da insignificância, que seria uma atipicidade material. Nós temos uma decisão interessante do Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, na qual o Supremo Tribunal Federal, numa ação penal originária, estava no polo passivo da ação penal, então deputado federal por São Paulo, Clodovil Hernandes, e nós tínhamos ali a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República por um delito ambiental. E o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão que teve como voto condutor o ministro Marco Aurélio, absolveu o então deputado, invocando o princípio da insignificância ou da atipicidade material. A jurisprudência dos TRFs, dos tribunais de justiça, de uma forma geral, elas são resistentes à aplicação do princípio da insignificância. Um dos motivos, um dos fatores a não encampar a atipicidade material seria exatamente o princípio de que o delito ambiental é um delito por acumulação ou cumulação, e até porque boa parte dos crimes ambientais, eles entram no microsistema dos delitos de menor potencial ofensivo, e nós temos ali alguns institutos despenalizadores, a exemplo da composição civil dos danos, da transação penal ou até da própria suspensão condicional do processo. É interessante que, na perspectiva dos delitos ambientais, nós temos delitos leves que ficam na seara da Lei 9.099 de 95, com a possibilidade da aplicação de institutos despenalizadores. Temos essa criminalidade média e temos uma discussão se nós temos condições de aplicar ou não os denominados acordos de não persecução penal em matéria ambiental. Acho que esse é o outro ponto. E nós temos uma necessidade de um enfrentamento. Nós temos a necessidade de uma análise clara para a criminalidade grave ou organizada derivada da criminalidade ambiental. Eu não quero aqui entrar em detalhes de casos concretos, mas nós temos, por exemplo, problemas relacionados à mineração, à extração ilegal de madeira e vários problemas derivados de organizações criminosas que, de forma estruturada, organizada, com divisão de tarefas e muitas vezes com uma atuação transnacional, acabam atuando neste segmento do meio ambiente. Então, o panorama do direito penal é importante dizer aos amigos que nós devemos ter a compreensão de que nós precisamos de um direito penal que faça frente ao simbolismo penal. Mutatis mutandi, quando nós enfrentamos o problema ambiental, quando nós enfrentamos o problema da corrupção,
é importante dizer que nós não mudaremos e não controlaremos a corrupção apenas com o direito penal. O direito penal é uma frente importante, relevante, mas passa-se para a opinião pública a ideia, a imagem de que uma legislação penal de emergência e que muitas vezes uma atuação midiática teria o condão de debelar a corrupção ou mesmo os crimes ambientais. Então nós precisamos resgatar a racionalidade do direito penal com um equilíbrio de proteção. Quando nós falamos em equilíbrio de proteção, é importante a compreensão da proibição de excesso, que remonta à ruptura com o absolutismo monárquico, no qual surge o Estado com instrumentos de contenção e de uma proteção vertical do arbítrio estatal contra o indivíduo que está no polo passivo de uma ação penal, mas também a proibição da proteção deficiente, insuficiente ou infraproteção, de modo a acautelar valores caros à sociedade. Então, esse equilíbrio de proteção que permite uma proteção vertical, mas, ao mesmo tempo, uma proteção horizontal, um garantismo denominado negativo e, ao mesmo tempo, um garantismo positivo. Um garantismo que não seja um garantismo monocular hiperbólico, mas um garantismo integral que tenha a capacidade minimamente e dar a dignidade necessária ao direito penal. Eu vejo com muita preocupação, professor Walter, a expectativa que se cria em torno do direito penal. É evidente que o direito penal precisa entrar no cenário do sistema de justiça no momento oportuno, de forma oportuna, com a devida intensidade, mas nós não podemos vulgarizar e banalizar a utilização do direito penal. Então, o direito penal que consiga atender aos reclamos de um equilíbrio de proteção, não permitindo excessos contra o indivíduo. Eu acho que um direito penal que tenha lastro nos direitos fundamentais, mas um direito penal que também consiga minimamente enfrentar as questões complexas da sociedade. Então, o panorama que nós vivemos é um panorama extremamente difícil, mas nós temos vários desafios importantes quando nós falamos nesse mundo globalizado, nessa sociedade líquida que muito bem é preconizada por Zygmunt Bauman, ou seja, os riscos contemporâneos, os riscos derivados de um mundo globalizado, de um mundo virtual, de um mundo onde as relações se dão de uma outra forma. Eu fico avaliando e pensando o mundo pós-pandemia, meus amigos. Esses colóquios, com certeza o modelo presencial é um modelo importante, mas com certeza serão otimizadas as plataformas deste mundo virtual. Então nós precisamos ter a compreensão de que nós teremos várias transformações importantes, e o direito penal, o sistema de justiça, ele precisa estar conectado com a realidade. Então, para encerrar, eu digo que o modelo de direito penal é um modelo de que se justifica a sua incidência, e nós precisamos ter a clareza da incidência do direito penal e da missão do direito penal em um Estado democrático de direito. Nós devemos ter a clareza que nós vivemos em uma democracia, e para isso nós precisamos, como eu disse, desse paradigma axiológico da sustentabilidade. Então, que este evento tenha essa capacidade de trazer uma reflexão para que, oxalá, consigamos uma pressão internacional para que talvez seja criado um tribunal ambiental internacional que consiga, para além da visibilidade do problema da degradação do meio ambiente, postar-se ao equacionamento mais equilibrado dos desvios praticados em prejuízo ao meio ambiente. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a atenção. Muito obrigado. Parabéns, professor Antônio Sérgio, pela sua exposição, bem objetiva, bem adequada, falando aí do garantismo, da globalização, do papel do direito penal em relação à sustentabilidade e também
de certa forma, complementando o que o professor Gilson havia falado agora há pouco. E agora nós vamos ouvir o Dr. Nelson Roberto Bugalho, também promotor de Justiça do Estado de São Paulo, promotor por muitos anos no meio ambiente de Presidente Prudente, um grande conhecedor também do direito penal ambiental, do direito ambiental como um todo, juntamente com o Dr. Lute, que são expoentes do direito ambiental, né, nesse aspecto civil também, né? Então, nós temos aqui expositores da área civil e da área penal. E agora, o Dr. Nelson Bugalho, que também é prefeito de Presidente Prudente, vai falar de um assunto sobre a ótica da política ambiental, né, do que se trata a respeito de uma visão do mundo político ou também dessas políticas que são inerentes à própria atuação do direito ambiental. Dr. Nelson, a satisfação revê-lo e conceder a palavra para a sua participação neste evento. Boa noite, Dr. Walter Santin. Eu agradeço muito aí o convite para participar desse congresso internacional. Quero também cumprimentar os meus companheiros de mesa aí, que já palestraram, que eles também vão palestrar ainda. São toda uma mesa composta por pessoas comprometidas com a ciência do direito e também com a defesa dos interesses mais relevantes da sociedade e, sobretudo, com a proteção do ambiente. Eu tenho aqui poucas palavras, vou tentar, pouco tempo que eu tenho, para falar um pouco sobre os fundamentos políticos da proteção do ambiente. Vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente, né? E eu começaria com um questionamento que seria assim: quais são as razões que podem determinar ou não a constitucionalização do ambiente ou a criação, a modificação ou até mesmo a supressão da legislação infraconstitucional que tutela esse valor fundamental? Este é o questionamento. Então, esse é o cerne daquilo que eu vou falar aqui com vocês, né? A gente vive num mundo que é muito interdependente, muito frágil, né? Ao mesmo tempo que o futuro apresenta grandes promessas, não muito agora com a pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo que apresenta grandes promessas, também se divisam grandes perigos e grandes desafios. O que a gente tem que ter em mente, isso é uma realidade, infelizmente, que as questões econômicas, elas sempre se sobrepõem a qualquer outra. E eu não digo que se sobrepõe apenas à questão ambiental. Nós estamos vivendo um momento em que as questões econômicas, em alguns momentos, estão se sobrepondo até mesmo à defesa da saúde pública, da vida, com relação a essa questão da pandemia e as mais diversas orientações que nós estamos tendo nas esferas de governança federal, estadual e também municipal, né? Então, o que é importante frisar nesse aspecto todo é que nós temos uma necessidade que haja um diálogo entre economia e ecologia. Esse diálogo é de fundamental importância. Para que haja esse diálogo, Dr. Lute, ele abordou de uma certa forma esse aspecto também, nós temos que há uma necessidade de mudança nos modos de produção e também nos modos de consumo, para que a gente possa promover aí esse desenvolvimento econômico que está lá na Constituição Federal, que não cause danos ao ambiente ou não cause danos significativos ao meio ambiente. E o sucesso desse diálogo entre economia e ecologia, ele implica no reconhecimento que é fundamental, que é o da complementaridade entre capital natural e também o capital criado pelos homens. Sem essa complementaridade entre capital natural e capital criado pelos homens, fica difícil a gente promover uma efetiva proteção do ambiente, tá? É evidente, e também aí o meu amigo Sérgio, Dr. Antônio Sérgio, ele também fez uma abordagem sobre isso, assim como o Dr. Gilson, né? A complexidade da matéria ecológica, ela resulta nos seguintes fatores. Todos nós, né? Quando eu falo todos nós, a maioria das pessoas acredita que a tecnologia ela pode salvar o planeta. Bom, já que a tecnologia pode salvar o planeta, não há muita
preocupação, às vezes, de alguns setores da sociedade em promover uma efetiva proteção do ambiente. Tá? Mas nós temos que ter em mente que a maioria das propriedades da biosfera ela não pode ser substituída por soluções tecnológicas. Por isso que há necessidade dessa conjugação entre economia e ecologia. Tá? Então, nós temos que ter em mente sempre que a natureza ela é um elemento essencial do processo de criação de riquezas. Ou seja, não há riqueza sem suporte da natureza. Isso é muito importante ter em mente. Tá? E essa noção de complementaridade entre capital natural e capital criado pelo homem, ela é evidente e esse modelo está preconizado na Constituição Federal, nos artigos 225 e também no artigo 170 da Constituição Federal. Nós temos que verificar como está esse discurso econômico-ecológico. Né? O problema desse discurso econômico-ecológico ele tem fundamento na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal existe um mundo ideal. Agora, o que falta, e também já foi dito sobre o aspecto da Lei de Resíduos Sólidos, o que falta, na verdade, o grande problema é a ausência de implementação desse discurso econômico-ecológico, tal qual está preconizado na Constituição Federal. Qual é a solução para a questão ambiental? O direito resolve os problemas ambientais, em especial o direito penal? O direito é capaz de resolver esses grandes problemas que nós enfrentamos? Eu digo, com a experiência de 33 anos de Ministério Público, de quase 30 atuando só na área ambiental, eu digo que a solução definitiva para a questão ambiental reside essencialmente na conscientização dos indivíduos e das grandes corporações e também na tomada de decisões dos governos. E tudo isso implica numa equação muito simples: consciência mais mobilização, que seria a tomada de decisões dos governos, disso nós teremos resultados. Então, consciência mais mobilização é igual a resultados. Né? Como nós conseguimos essa mobilização, como nós conseguimos essa conscientização para que a gente consiga os resultados esperados? Né? Primeira questão. Existem muitas críticas, e eu sempre também fiz essas críticas, tá? Muitas críticas à politização do discurso ecológico. Essas críticas, elas existem, mas essas críticas, de uma certa forma, elas são absolutamente infundadas. Por quê? Porque é justamente na esfera política que essa questão tem que ser resolvida, para o bem ou para o mal. É lá que ela é resolvida. Tá? É legítima a politização do discurso ecológico, mas é evidente que a política não pode, não deve ignorar a ciência. E isso, a gente tem um histórico de decisões políticas que ignoraram a ciência. E o exemplo mais marcante das últimas décadas foi justamente o novo Código Florestal, que ele simplesmente, as decisões que permearam a aprovação do novo Código Florestal, ele simplesmente ignorou-se tudo aquilo que foi construído pela ciência e pelo direito nas últimas décadas. Tá? Então, é difícil conceber alguma solução para a questão ambiental sem que a gente enfrente esses problemas de conscientização, de tomada de decisões, para que a gente consiga algum resultado. A degradação do ambiente, evidentemente, que ela resulta não só das atividades econômicas, mas também resulta das atividades sociais que nós realizamos. Seja no nível nacional, seja no nível ou internacional, o processo de tomada de decisões ele se encontra intimamente ligado às discussões políticas e diplomáticas, e também à aplicação das políticas nacionais que tenham por objeto a matéria ecológica. Então, a politização do discurso ecológico ela é legítima e também é inerente não só ao domínio ambientalista, mas também ao próprio Estado de Direito Democrático, como está assinalado lá no artigo 1º caput da Constituição Federal. E é a partir dessa ideia
que se concebe que todo Estado deva possuir uma Constituição e que esta Constituição ela deve limitar o poder autoritário e também conter regras de prevalência dos direitos fundamentais e também, portanto, de soberania popular. E nós temos uma Constituição que, nesse aspecto, ela é muito boa. Então, não há dúvidas de que a tutela do ambiente é uma exigência mundialmente reconhecida e também aceita. A evolução normativa que se desenvolve nesse sentido, ela é determinada por um imperativo elementar de sobrevivência e de solidariedade, ou seja, a responsabilidade histórica das nações pela preservação da natureza para o presente e para o futuro. Essa responsabilidade existe, está consagrada na nossa Constituição. E também nós não podemos esquecer que foi a pressão dos organismos internacionais que conduziu a uma universalização da luta pelo ambiente, tá? Colocando em questão uma nova forma de solidariedade entre os povos, e também é nesta seara que acabou surgindo o direito ambiental, do qual aqui todo mundo trata muito bem aqui nesta mesa. Então, a Constituição Federal, os tratados de que o Brasil é parte, toda a legislação infraconstitucional de proteção do ambiente decorrem de uma série de decisões políticas que foram adotadas pelo Estado. Quero lembrar que nem todas as constituições aludem ao ambiente expressamente como um bem a ser tutelado, a ser protegido, e mesmo a Constituição brasileira, ela só erigiu o ambiente à condição de valor essencial da sociedade em 1988. Quando a Constituição Federal erigiu o ambiente a uma condição de bem jurídico constitucional, isso foi uma decisão política. Também foi uma decisão política, essa decisão. Então, eu aqui, para ir finalizando, eu estou tentando resumir bastante o que eu quero aqui, o meu pensamento, eu vou mencionar aqui, existem vários fundamentos políticos que podem determinar ou não a constitucionalização do ambiente e também a criação de normas infraconstitucionais de proteção a esse valor constitucional. São vários fundamentos, mas eu vou apenas mencionar 8 aqui. Só mencionar, não vou explicar. O primeiro fundamento é: os problemas do ambiente refletem, ao mesmo tempo, preocupações científicas e certa hierarquia de valores. Então, não existe melhor decisão, o que existe é uma direção. O segundo fundamento: a definição dos problemas ambientais e as soluções escolhidas implicam certa distribuição dos custos e também dos benefícios. Ou seja, nessa questão, alguns ganham e outros perdem. Sempre foi assim e continuará sendo assim. Terceiro fundamento: os problemas ambientais implicam no surgimento de conflitos simultaneamente inevitáveis e normais. Foi assim durante toda a tramitação do Código Florestal e também de outras leis de proteção do ambiente. Quarto fundamento: nos países em desenvolvimento, as questões ambientais e suas soluções, elas põem diretamente em questão as articulações políticas em estados que são comumente fracos. É o caso do Brasil. Quinto fundamento: as implicações científicas, políticas, financeiras, econômicas e sociais de alguns atores das questões ambientais recomendam prudência também, porque nós não podemos nunca esquecer dessas outras implicações da proteção ao ambiente, do reflexo que ela causa quando a gente tutela o bem ambiental, essas implicações políticas, financeiras, econômicas e sociais. Um sexto fundamento: o consenso sobre a definição do problema importa mais do que a tentativa de adoção de uma política ambiental ideal. O sétimo fundamento: os conhecimentos científicos, eles não podem ditar as escolhas, embora essa fosse a melhor opção, mas elas não podem, no plano que a gente, no mundo que a gente vive, a realidade que a gente vive, elas não ditam as escolhas. Então, a acumulação dos conhecimentos científicos, ele pode facilitar ou, às vezes, pode complicar a busca de um consenso.
E não havendo consenso, nós temos perigo de desmobilizar, perigo de piorar a proteção, a legislação que tutela o ambiente. E o oitavo e último fundamento que eu quero aqui mencionar as soluções propostas para os problemas do desenvolvimento e também do ambiente devem visar um equilíbrio entre o crescimento, a equidade, a conservação e a democracia. O ambiente ele não pode ser dissociado de outros objetivos econômicos, sociológicos ou políticos que são sustentados pela sociedade. Eu tentei aqui mencionar esses fundamentos e fiz algumas afirmações, não que eu concorde com todas, mas essa é a realidade que a gente observa, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Nós não vivemos numa sociedade ideal, e a gente não vivendo numa sociedade ideal, não adianta a gente, às vezes, ter uma legislação ideal, porque isso haverá uma incompatibilidade, haverá uma dificuldade na implementação de políticas públicas. O Dr. Lúcio até aqui mencionou também que, com relação à Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, também a nova lei que está aí sendo aprovada pelo Congresso, que do compromisso dos gestores com a questão socioambiental. Nem sempre, ainda mais na questão de resíduos sólidos e também de saneamento básico, há esse compromisso dos gestores, porque essas são obras ou ações, atividades que ficam escondidas, não aparecem. Em relação aqui aos resíduos sólidos, o problema para a maioria da população, a esmagadora maioria, o problema dos resíduos sólidos termina no momento em que a pessoa põe o lixo na calçada da sua casa. Depois, ninguém mais quer saber o que acontece com aquele lixo, o que acontece com aquele resíduo. Essa é a realidade que a gente vivencia no Brasil, e esse é um grande problema, um grande desafio que nós temos que resolver. Então, eu queria aqui, em poucas palavras, apenas trazer assim a discussão esse tema, que ele não pode ser, a questão política não pode ser dissociada do que foi discutido até aqui agora, e era isso. Eu agradeço a atenção, eu acho que eu estou cumprindo aqui rigorosamente o tempo que foi me disponibilizado pelo doutor e meu querido amigo, Dr. Walter Folleto Santin. Muito obrigado. Dr. Nelson, parabéns também pela sua palestra, pela sua conferência, enfocando os aspectos bastante importantes, dos aspectos políticos e que geraram em termos de proteção ambiental e que deve merecer a nossa preocupação dos políticos, lembrando que o Papa Francisco, na Laudato Si, que é uma encíclica eminentemente de cunho ambiental, enfoca muito o que foi dito, a questão das injunções políticas na proteção do meio ambiente, como o Dr. Nelson colocou muito bem, a questão da fraqueza dessas atitudes políticas em favor do meio ambiente, inclusive a nível internacional. Isso é uma coisa muito importante. Agora, eu disponibilizaria aí umas considerações finais de cada um. O Dr. Lúcio, complementação aí do seu posicionamento, ou algum enfoque que foi conferido por algum dos colegas, e depois o Dr. Gilson, o Dr. Antônio Sérgio e o Bugalho novamente. Aí eu meio que uma mesa redonda rápida também, para a gente passar daí a palavra ao Dr. Francisco Dario Lobo Lara para o encerramento do evento, que é o nosso colega lá de Honduras. Dr. Lúcio. Muito rapidamente, para encerrar, quero parabenizar meus colegas de mesa pelas excelentes disposições e, de fato, não tem como dissociarmos as questões ambientais das decisões políticas. Nós dependemos, a proteção ambiental depende significativamente da vontade política dos gestores do momento, né? E a questão do direito penal ambiental, ela vem imbricada em todos os assuntos, né? Seja por omissão do Estado, seja por ação
do setor social, seja empresarial ou das pessoas físicas. E, como o Dr. Nelson realmente finalizou com grande propriedade, a sociedade brasileira está muito aquém ainda da conscientização do importante papel que deve ter na proteção ambiental e na gestão de resíduos sólidos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Walter, pelo convite, e passo a palavra de volta. Gilson. Eu quero só complementar, parabenizando aí todos os palestrantes. Eu aprendi bastante, foram todos, sem exceção, apresentaram aspectos extremamente relevantes, enfoques absolutamente interessantes a respeito da questão ambiental, e só fizeram demonstrar que o assunto atual é extremamente importante e deve ser uma preocupação séria e constante dos juristas, dos administradores, dos políticos, e como bem se extrai da palestra do Dr. Nelson Bugalho, é preciso que haja realmente uma conformação, uma orientação, um vetor político para transformar a atividade estatal em todos os níveis, judiciário, legislativo, administrativo, em mecanismos de efetividade na preservação desse bem que nos é tão caro, inerente à nossa própria sobrevivência, que é o ambiente saudável. Doutor Antônio Sérgio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, externar a minha alegria em participar desse evento, e a mensagem final é no sentido de nós rompermos a barreira da antinomia normativa e do isolamento institucional. Nós precisamos de uma interlocução permanente das instituições de Estado, sobretudo em uma temática tão relevante, tão importante, tão cara, que é a tutela do meio ambiente, sobretudo nesse paradigma da sustentabilidade. Essa interlocução entre os órgãos de Estado, com trocas de informação, com aprimoramento, de modo que consigamos alterar este panorama que, como já foi dito, exige uma nova mentalidade, exige uma alteração de ordem cultural e que cada um dos poderes da República, o Executivo, cumpra com sua missão na gestão, na transparência no trato da coisa pública. O parlamento tem uma pauta e uma racionalidade na produção legislativa, que o poder judiciário consiga dotar o sistema de modo a garantir segurança jurídica. Penso que esse é o grande ponto. E que o Ministério Público exerça a sua missão, a sua função, sobretudo pós-88, que tem uma atuação extremamente relevante, importante, em favor da sociedade em matéria ambiental. Então, em linhas gerais, Walter, é isso, de que consigamos ter a compreensão de que o expansionismo, o simbolismo penal, a irracionalidade e esse direito penal de emergência não terão a capacidade de minimizar o problema. Ao contrário, passarão para a opinião pública, para a sociedade, falsas ilusões. Então, nós precisamos de um modelo calcado no equilíbrio, na sensatez e, sobretudo, na perspectiva do sistema de justiça com absoluta segurança jurídica. É isso, agradeço a atenção. Muito obrigado. Muito bem, Antônio Sérgio. Nelson Bugalho. Só, antes de você falar, Nelson Bugalho,
Doutor Francisco, pode hacer a preparação que em poucos minutos começará a sua ponência, ok? Alguns minutos. Delso, suas considerações finais. Eu queria só aqui registrar que fazia tempo que eu não conseguia fixar minha atenção durante tanto tempo. E o tema, além de ser um tema que eu adoro, eu fui aí precedido, né, de palestras maravilhosas, de observações muito importantes a respeito da tutela do ambiente, do bem jurídico penal ambiental, enfim. Eu quero aqui só, na verdade, agradecer, né, poder tido a oportunidade de estar participando de uma discussão de alto nível como essa, né? Penalista aí com o Dr. Gilson, né, que é um grande penalista. Nós somos da escola de Maringá, lá, né, o professor Luiz Regis Prado, e a gente aprende muito, nós aprendemos muito com ele, né? E aí também o meu colega e amigo Dr. Lute, que para mim é uma das pessoas que mais entende de logística reversa neste país, é uma pessoa altamente qualificada e comprometida. Dr. Antônio Sérgio, um grande parceiro, um grande amigo, que também fez observações muito importantes sobre a proteção penal do ambiente. Enfim, eu quero só aqui dizer que esse compromisso que todos nós devemos ter para com a proteção do ambiente, ele deve atingir todas as esferas de governança, evidentemente, tá? Mas os municípios eles são muito fragilizados em tudo isso aí, porque as demandas estão em cima dos municípios, e os municípios, na maioria das vezes, não têm condições de levar adiante a implementação de políticas ambientais. Então, é isso que eu queria frisar, mas é isso, doutor Walter. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, é uma grande satisfação de ter participado com vocês, o Lute, o Gilson, o Antônio Sérgio, o Nelson, deste evento, e dando aí uma visão bastante pertinente sobre direito penal no aspecto da tutela do meio ambiente, também no aspecto de assuntos muito interessantes, o aspecto dessa logística reversa, da reciclagem, do aspecto político também, que deve ser levado em consideração nessa defesa do meio ambiente. Seria muito bom se a gente tivesse tempo de continuar aqui. Tenho certeza que o público e aqueles que estão nos assistindo teriam condições de absorver muito do direito penal ambiental, do direito ambiental civil, parte administrativa, porque são profundos conhecedores, todos promotores, uma larga experiência nas suas áreas relativas ao meio ambiente e o assunto que nós estamos aqui falando. Mas agora nós temos que continuar com outro palestrante que vai encerrar o evento, que hoje é o último dia, né? E eu pediria que vocês, caso possam e queiram, continuem na sala, para depois, eventualmente, fazer alguma consideração com aquilo que o nosso palestrante estrangeiro falará. Então, eu agradeço a participação de vocês, a SESCAG, o Instituto Paranaense de Processo, também agradece muito vocês, e no meu nome, por vocês terem participado juntamente comigo desta noite, que é muito importante para mim também, de rever esses grandes amigos de muitos anos. Obrigado, Lute, Gilson, Antônio Sérgio e Bugalho. Então, eu convido vocês a permanecerem. E, dando sequência aos trabalhos, agora vamos ouvir o professor Dr. Francisco Dário Lobo Lara. Já falei anteriormente o currículo, mas vou repetir agora, Dr. Lobo Lara. Foi presidente da Corte Centro-Americana de Justiça, também foi embaixador representante de Honduras na ONU, participou lá do Conselho de Segurança no conflito das Ilhas Malvinas, é graduado pela Faculdade Nacional Autônoma de Honduras, doutor pela Universidade de Estudos Dom Camerino, na Itália, foi advogado, é notário,
advogado e notário, tem uma dedicação em conferências internacionais em vários países, inclusive o Brasil agora, dando essa satisfação para a gente poder ouvi-lo, né? Ontem o doutor Francisco Dário não teve condições de continuar por problemas técnicos a sua ponência, e hoje aqui poderá dar aqui a nos abrilhantar este evento e encerrando este evento, né? E também o professor Francisco Dário exerce docência universitária em Honduras e Nicarágua, né? E é autor de diversas obras. O currículo do Dr. Francisco Dário Lobo Lara é bastante extenso, e nós outros, como os brasileiros, temos grande satisfação de escutar a sua ponência, e numa possibilidade de conhecimento do direito hondureño, nicaragüense, da América Latina, colocando nossos irmãos em conhecimento do direito latino-americano. Muitas graças, Francisco Dário, pela sua ponência, pela sua disponibilidade de participar deste evento internacional. Com a palavra, professor Francisco Dário Lobo Lara. Sí, muchas gracias. Recordar de un gran poeta hondureño, Juan Ramón Molina, un poema, Salutación a los poetas brasileños. Tenemos un alma de poetas. En todos ustedes, amigos de Brasil, en todos ustedes, amigos de la Latina y del Caribe. Siempre la inspiración para todo. Mi gran amigo, el doctor José Sebastián Fagundes Cunha, me comunicó de esta invitación presente. Amigos, efectivamente de la Corte Centroamericana en 2 periodos, titular por el Estado de Honduras. Repito que tiene su sede permanente en Managua, Nicaragua. Queridos colegas, me permiten ustedes esta conferencia amigos y amigas, Corte Centroamericana y qué significa. Diré, primer tribunal internacional creado en el mundo, 1907. Este tribunal, en primer lugar, por su creación. Sabes que vivió un periodo de 10 años, 1908 a 1918. Funcionamiento. Prorrogable por la voluntad de los estados centroamericanos, con su vida, su existencia, y desapareció 70 años. Como el ave fénix, surgió la Corte Centroamericana de Justicia como tribunal permanente en 1994 en Managua, Nicaragua. Este es un tribunal con vuestras aspiraciones de crear al internacional para América Latina y el Caribe. Vamos con el corazón creativa. Es
que Centroamérica siempre ha tenido una fe en el derecho, pero también quiero explicarles por qué surgió esta corte, por qué fue fundada y por iniciativa de quienes es que tuvieron la iniciativa diplomática de proponerle a los presidentes centroamericanos en la ciudad de Washington en ese año, en noviembre de 1907, un tratado de paz y de amistad para que ya no siguieran las luchas entre hermanos, derramándose sangre en toda Centroamérica por el control del poder político. Gente de altura diplomática fueron Theodore Roosevelt de los Estados Unidos y Porfirio Díaz de México. En esa invitación de centroamericanos se reunieron y suscribieron esos tratados de paz y amistad como tratados de Washington. Los presidentes centroamericanos suscribieron dichos tratados. Era quién iba a aplicar esos tratados. Las cortes nacionales. La acción está por las fronteras de cada país. La iniciativa de crear este tribunal. Y Centroamérica armas para resolver sus controversias. En 1918 resolvió lo sumamente delicado relativo al Golfo de Fonseca, que es un golfo de estrategia, diría en pocas palabras, que es un golfo dentro de la categoría de los puntos estratégicos del mundo, entre El Salvador y Nicaragua. Centroamericana de Justicia dictó una sentencia estableciendo propiedad o condominio de las aguas del Golfo de Fonseca para los 3 estados ribereños que son Honduras y Nicaragua. Esta sentencia fue reconocida en un juicio internacional hace como 30 años. Nacional de Justicia de diferentes limítrofes, El Salvador y Honduras. Y la Corte Internacional de Justicia reconoció la plena validez. Y se sorprendieron los grandes asesores europeos de ver que creada en el mundo había dictado esa sentencia tan formidable de que Centroamérica tiene fe inquebrantable en el derecho, en la justicia. Ahora, como tribunal permanente, desde el 12 de octubre de 1994, continuamos con esa fe. Igualmente continuamos con esa inspiración de que Centroamérica y el mundo en paz y en justicia. Puede concebir la paz sin justicia. Claro está, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Internacional, Tribunal del Mar, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, la Corte Europea de los Derechos Humanos. Cortes tienen algo en común de tener este tribunal para América Latina.
de la supranacionalidad en relación con la soberanía. Pues bien, la nacionalidad no implica una superioridad jerárquica de ninguna manera. La nacionalidad es la facultad que le dan los estados mismos, plasmando su voluntad en los tratados que crean estas cortes para que dicten resoluciones y sentencias, ejecutarse de inmediato sin necesidad de la aprobación de los estados. Un punto importante, porque la soberanía ya no es antaño. No, es imposible que los estados realicen toda esa labor de derecho y de la justicia. Cortes internacionales, además de las cortes nacionales. Figura jurídica, la delegación de poderes. También en la Corte Centroamericana, y que también es tribunal supranacional. Características: tribunal internacional, tribunal de integración, tribunal comunitario, tribunal supranacional constitucional, tribunal del medio ambiente. De manera que por eso les decía al principio de que nos solidarizamos con esta iniciativa para la creación de un tribunal para América Latina y el Caribe. Es lógico que haya estructuras jurídicas bien definidas para borrarlas. No. Es buscar los puntos de convergencia entre todos nosotros. Más reuniones de esta naturaleza, porque solamente con el diálogo, solamente con el intercambio de ideas, solamente con los puntos de vista conocidos de eventos, es que podemos avanzar. Quisiera decirles del medio ambiente. Es un imperativo no hipotético, no, digo categórico. Porque si tenemos medio ambiente, protección de vida, ángulos jurídicos, destruyendo la naturaleza misma, viendo los derechos inalienables del ser humano. Atentamente, claro está, contra el medio ambiente, que se deben dictar medidas racionales y justas para la explotación de los recursos naturales, porque de lo contrario estaríamos destruyendo este mundo, no solo por la guerra, sino que de inanición o de calentamiento global cada día más, y que debemos poner el propósito de los sujetos del derecho. La Corte Centroamericana de Justicia, la primera de 1907, estableció que los estados son sujetos de derecho, pero que también es sujeto de derecho la persona
Todavía en varios círculos jurídicos, en varios foros internacionales se discute Ana debe ser un sujeto de derecho en los tribunales internacionales. Nosotros ya lo tenemos desde 1907 y lo defendemos a tal grado de un juicio por una organización ambientalista nicaragüense que tenía personalidad jurídica, Estado vecino, porque estaba provocando en un río limítrofe de gran importancia, de muchísima riqueza y que debe ser protegido. Porque tenemos tratados en materia muchísimos. Son más de 19 tratados, protocolos, acuerdos de protección para el medio ambiente. ¿Va a aplicar nuestra Corte esos tratados? O protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado de más alta jerarquía y que creó esta Corte permanente, que uno de sus propósitos establecer la armonía entre la persona y el medio ambiente. Un modelo ecológico que responda a las aspiraciones legítimas de los pueblos. Entonces, no estamos alejados de ello. Motivos, decimos presente, América Latina. Amigos, también a propósito, el Caribe, ellos tienen su tribunal y tienen sus legislaciones y tienen sus afinidades con países europeos. No se les puede vedar ese derecho. Como decía, los puntos de convergencia entre todos nosotros, constituir ese hoy estamos considerándolo convertido en realidad muy pronto. Y amigas juristas, que lo son todos ustedes, decirles también, gran poeta, al poeta Antonio Machado, caminante, que en una de sus partes dice, no hay camino, se hace camino al andar. Bien, aquí tenemos un camino largo que recorrer. Marchando. Marcha. No desmayar por ningún instante. La acción nos sirva a todos. Que la acción sea permanente. No pague por ningún motivo. Centroamérica sí tiene fe. Un instrumento y sí queremos efectivamente la creación internacional para América Latina y el Caribe, sí, por todos los niveles, con las armas de la razón, con las relaciones internacionales creativas, internacionales positivas. Nuestras naciones nos lo algún día. Quiero decirles también
características de los tribunales internacionales, no solamente en un libro, sino plasmarlas en un proyecto de creación de este tribunal internacional y entregarlo en las manos porque, ejemplo, de Theodore Roosevelt y de don Porfirio Díaz, valioso esa iniciativa diplomática para la creación de este primer tribunal internacional del mundo, en que estadistas brillantes que van a reconocer estos ideales. Les digo, no desmayar. Churchill, never give up. Nunca desistan. Y vuelvo a decir, como decía el poeta Machado, caminante, no hay camino para andar. Salud, queridos amigos y amigas, y siempre adelante. Con el saludo, hasta luego. Muchas gracias, Francisco Darío, por su ponencia, que una buena oportunidad de hacer un intercambio entre los países latinoamericanos. Pediria, Gilson, Antônio Sérgio, Dutti e Bugalho, querem fazer algum comentário com o professor Francisco Darío? Quero somente parabenizá-lo por congratulações por sua brilhante ponencia. Tus palavras denotam uma expressão de esperança. Meus parabéns, congratulações. Muito obrigado, amigo jurista. Gostaria de reiterar o que foi dito pelo nosso amigo Gilson, o brilhantismo da palestra e exatamente esse espírito de união, força, fé na edificação de um mundo melhor, mais humano e mais saudável. Saudação. Parabéns, professor Francisco, parabéns. O senhor realmente revelou o profundo conhecimento a respeito do direito, das questões que envolvem a proteção do ambiente, e isso é muito importante, e poucos compreendem a exata dimensão dessa questão. Então, parabéns, e foi um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Gracias. Também gostaria de parabenizá-lo pela clareza, pela segurança, pela tranquilidade que o senhor expôs a questão tão delicada e da forma brilhante como foi. Parabéns. Professor Francisco Darío, é uma grande oportunidade que nós temos de conhecer o senhor à distância, pelo meio eletrônico, desde Honduras e a Brasil, né? A situação da pandemia, generou na possibilidade de que nós outros busquemos o meio eletrônico de falar à distância, pela Meet, Google Meet, Teams, Zoom,
e outros programas aplicativos que permitem que nós outros hablemos à distância. Gostaria de agradecer muito a sua presença e também consignar aqui os agradecimentos àquelas pessoas que nos prestigiaram, as minhas irmãs Vilma Marli e outras irmãs e irmãos, a Sandra e os meus filhos que estavam também nos assistindo. E antes de finalizar também, o professor Edgardo Torres, lá do Peru, que foi um grande idealizador desse evento e que é um lutador por esse Tribunal Internacional de Meio Ambiente, como o Francisco Dário, que também já participou de um tribunal multilateral na sua região, Centro-América, né? E que esse evento seja um estímulo a mais para que nós possamos defender melhor o meio ambiente. Eu tenho uma grande honra de participar desse final, desse encerramento, e o professor Francisco Dário quer falar alguma coisa a mais para antes de definir? Antes de cerrarmos nossos trabalhos? Gracias. Solamente agradecerles y decirles, y especialmente la Corte Centroamericana, está con esta iniciativa. Adelante. Muchas gracias. Gracias. E gostaria de agradecer o professor Fagundes da Cunha, Zé Sebastião Fagundes da Cunha, que é o promotor deste evento e quem, através da sua instituição SESCAGE e também do Instituto Paranaense de Processo, que promoveram esse evento, um evento que durou este mês inteiro de agosto, com muitas palestras, que trouxe muitos elementos da defesa do meio ambiente e possibilidade de criação desse Tribunal Internacional de Meio Ambiente, principalmente aqui para a América Latina, unindo os países da América Latina que têm os problemas iguais. Fomos todos colonizados, os nossos problemas são os problemas latino-americanos. O nosso direito tem que buscar o conhecimento do padrão latino-americano, porque os nossos problemas são os mesmos, e nós nos preocupamos muito com o direito europeu, que é a visão do colonizador, mas nós temos que procurar também conhecer o direito latino-americano, onde que os problemas são semelhantes aos brasileiros. O Brasil tem os mesmos problemas do México, da Colômbia, da Venezuela, do Peru, né? E também, muito provavelmente, de Honduras e Nicarágua, porque nós somos países em desenvolvimento, sempre em desenvolvimento, né? E com muitas dificuldades, pobreza, e também onde o meio ambiente é muito afrontado, onde o chamado desenvolvimento sustentável, que deveria ser a harmonia entre o uso dos recursos naturais com os ganhos econômicos e com os avanços sociais, nem sempre isso ocorre na realidade, em que o capital, muitas vezes, ele usa a natureza, se enriquece, e às vezes os avanços sociais são muito poucos ou muito mitigados àquilo que realmente deveria ocorrer. Devemos lutar por isso também, que é uma questão de desenvolver a nossa América Latina. Então, diante disso, orgulhosamente, eu declaro encerrado esses trabalhos desse Congresso Internacional que nós hoje estamos aqui encerrando. Muito obrigado a todos, agradeço àqueles que participaram como palestrantes, àqueles que assistiram, que nos deram a honra de fazer com que haja um evento de nível internacional dessa magnitude, buscando a criação de um Tribunal Internacional de Meio Ambiente para a América Latina. Então, um abraço a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Agradeço também a Samara pelo trabalho, né, Samara?
podia esquecer de você, pela ajuda na organização, e aos demais rapazes e moças que nos ajudaram muito nesses longo 25 dias de trabalho nesse congresso. Um abraço a todos. Obrigado.